Desejo. Até onde ele pode te levar? De Mônica de Castro, pelos espíritos Daniela e Leonel, da editora Vida e Consciência, parte 2, Mundo Incorpóreo, capítulo 1. Abri os olhos lentamente, sentindo uma dor aguda no coração. Por uns instantes havia me esquecido do que fizera e pensei que estava em minha cama e acordara no meio da noite. Aos poucos, porém, fui me recordando do acontecido e forcei a vista, tentando identificar o lugar em que me encontrava. Mas não vi nada nem ninguém, só uma total escuridão. Um vazio que parecia se estender por quilômetros. Para onde quer que eu olhasse, não via nada, só o negrume. E o frio, aquele lugar era gelado, e comecei a tiritar. Vagarosamente experimentei o chão e me levantei. Parecia sólido, e pude me suster. Olhei para um lado, para o outro e nada. Tentei ver na escuridão, procurando por Daniel, mas ele também não estava ali. Eu não compreendi o que estava acontecendo. Tinha certeza de que não estava sonhando, lembrava-me muito bem de que havia atirado em meu irmão e em mim logo em seguida. Podia ainda lembrar a cara de espanto de Ana Célia. Só se não tivesse morrido, mas não, eu morrera, tinha certeza. Não sabia como, mas estava certa de que tinha morrido, e Daniel também. Mas onde ele estava? Juntei as mãos em concha ao redor da boca e gritei: Daniel! Estranhamente, porém, o som não se propagou. Era como se só minha boca se movesse, mas nenhum som saísse. Tentei novamente. Daniel! Daniel! Nada, só silêncio e escuridão. Fiquei ali a chamar por um longo tempo sem obter resposta. Tanto chamei, tanto gritei que o esforço deve ter soltado algo em meu peito. E eu, subitamente, senti nova dor no coração e me curvei sobre meu corpo, apalpando o peito. Desesperada, levei um susto quando senti o sangue em minhas mãos e pude perceber que havia um rombo bem na altura do meu coração. Embora soubesse estar morta, o instinto fez com que apertasse as mãos sobre a ferida, tentando estancar o sangramento. Inútil, porém. O sangue brotava aos borbotões por entre os meus dedos, escorrendo pelo meu corpo. Só então me dei conta de que estava nua, completamente nua. Então era por isso que sentia tanto frio. De repente fui acometida por imenso pudor. E se alguém estivesse me observando? Não queria que vissem a minha nudez, ainda mais com aquela ferida horrorosa no meu peito. Mas aquilo era bobagem, não havia mesmo ninguém ali. Eu estava de pé, sentindo o sangue escorrer, e não sabia o que fazer. Talvez fosse melhor esperar que alguém viesse. Mas quem? Daniel deveria estar à minha procura, ou então, quem sabe, talvez estivesse ferido em algum lugar, impedido de se locomover. Aquela ideia me encheu de pânico, e senti que precisava agir. Não podia deixar que Daniel ficasse à mercê daquelas trevas. Ele só podia estar por ali. Afinal, eu o matara, e a ele no mesmo dia. E acreditava que só poderíamos estar em um lugar feito inferno, mas nenhum de nós era santinho. Tinha certeza de que não estávamos no paraíso. Só não entendia porque ainda não havíamos nos encontrado. Pensei que o inferno deveria ser grande. Talvez Daniel tivesse ido para um outro setor ou quadrante. Era só questão de tempo até encontrá-lo. Decidida, pus-me a caminhar. A princípio ainda hesitei, sem saber para que lado ir. Mas depois, vendo que a escuridão era mesmo em qualquer direção, girei o corpo ao acaso e fui em frente. À medida que avançava naquelas trevas, menos conseguia enxergar. Por mais que me esforçasse, a vista não se acostumava. E só o que eu via era o vazio. Estiquei o braço na expectativa de tocar em algo, uma parede que fosse, mas nada. Caminhei até que comecei a me cansar. Eu não sabia quanto tempo estivera andando, mas supus que fora muito, devido ao meu cansaço. Parei e me sentei no chão. Apalpando, percebi que era feito de pedra. Uma pedra tão lisa que não possuía sequer uma ondulação. Coisa mais estranha. Tudo ali era igual. A escuridão, o frio, o solo, nada parecia mudar. E eu, por mais que me movimentasse, não conseguia espantar o frio. Era como se o corpo não se aquecesse. Não havia nem vento, era uma temperatura baixa mesmo, invariável, como tipo um frigorífico. Aquela mesmice foi me dando nos nervos. O que estaria acontecendo? E por que não havia mais ninguém ali? Não era possível. Que só eu fosse mazinha e aquela parte do inferno fosse minha exclusividade. Eu não acreditava no diabo, mas imaginava que deveria haver algum lugar, um habitando por ali, com gente bem ruim, os capetas da vida. Só o que tinha a fazer era encontrar este lugar. Depois que descansei, levantei e continuei a caminhada, até que senti fome. Mas não havia nada para comer, e eu tive que acostumar o estômago à fome, e logo também à sede. Dali a mais algum tempo tive sono. Deitei-me e dormi. Talvez quando acordasse alguma coisa tivesse mudado naquele inferno. Ao despertar, porém,
Nada havia mudado. O frio e a fome e a sede continuavam, e a escuridão ainda era a mesma. Tudo parecia igual. E comecei a ficar irrequieta. Eu continuava só, e aquela solidão estava me enlouquecendo. Não podia ficar ali à espera de que algo acontecesse, e resolvi me levantar e retomar a caminhada, sabe-se lá para onde. Logo que fiquei de pé, apurei os ouvidos. Mas só o silêncio se fez ouvir. Eu estava louca de vontade de ver Daniel e comecei a chamá-lo novamente, dessa vez com mais insistência. Chamei durante vários minutos, mas ninguém respondeu. Daniel parecia ter desaparecido. Subitamente uma ideia atroz me atravessou o pensamento. E se Daniel não tivesse morrido? E se o tiro que lhe desfechara não tivesse sido fatal? E se ele estivesse agora nos braços de Ana Célia, livre de mim? Este pensamento quase me enlouqueceu. Se isso tivesse acontecido, podia-se dizer que o feitiço virara contra o feiticeiro, e o que desejara para mim acabara por conceder a minha maior rival. Fiquei tão desesperada com essa ideia que me pus a correr, até que a dor em meu peito me fez parar, quase sufocando. Eu nem entendia como podia ter tanta sensação de estar sufocando se a morte levara consigo o alento. No entanto, eu sentia como se respirasse, e o esforço da corrida me tirou o fôlego, não pelo cansaço, mas pela ferida aberta em meu peito, que sangrava sem parar. Aquilo eu também não entendia. Pensava que, depois da morte, não sentiria mais dor. Não teria mais sangue, frio, fome ou sede. Não. Contudo, exatamente o oposto acontecia e eu tinha em espírito todas as sensações que tivera na carne, inclusive o desejo de sexo. Às vezes, quando pensava muito em Daniel, sentia um enorme desejo de possuir o seu corpo. Então eu me masturbava, sempre pensando nele. Nessas ocasiões eu sentia como uma presença perto de mim. Chegava mesmo a sentir o calor de seu hálito. Essa coisa parecia flutuar sobre meu corpo, alguns centímetros acima de mim, e quase me tocava em minhas partes íntimas. Parecia que a vibração do orgasmo que eu alcançava em meu amor solitário alimentava aquela coisa, e era como se ela sorvesse todo o fluido que emanava de mim. Em seguida ia embora, sem me tocar e muito menos dizer uma palavra. Nas primeiras vezes em que isso aconteceu, senti um medo imensurável. Mas depois, vendo que a presença não me tocava, comecei a me acostumar e até a gostar dela. Ao menos era uma companhia. Invisível, é certo, mas uma companhia. Tentei conversar, perguntar quem era, porque eu pensava que poderia ser um espírito que ali estava e que talvez fosse tão sofredor quanto eu. Estava certa de que não era Daniel, mas fosse quem fosse, era melhor do que aquela solidão insuportável. A presença, porém, não respondia, e permanecia apenas o tempo suficiente para se alimentar de meus fluidos. Depois de certo tempo, passei a achar que ela só estava interessada na energia de sexo que eu, de forma tão despendida, dividia com ela. Mas não parecia interessada na minha pessoa, e por isso não prestava a menor atenção ao que dizia, e era como se eu não existisse, apenas o meu sexo. O tempo foi passando, e nada ali se alterava, até que um dia comecei a sentir certa comichão no corpo, e quando olhei para mim mesma, percebi algo estranho se movendo em minha pele. Passei a mão pela coceira e fiquei horrorizada. Não sei como nem porquê, mas em meio a tanta escuridão eu conseguia ver a mim mesma e pude me certificar de que a comissão eram bichinhos que saíam de meu corpo, como minhocas irrompendo da terra. Aquilo me aterrorizou e eu comecei a gritar, esfregando o corpo numa tentativa inútil de tirar aqueles animais de dentro de mim. Seriam sanguessugas? Eu não sabia. Mas comecei a sentir uma dor imensa, como se algo me estivesse devorando as entranhas. Aquilo era pior do que a morte. Chorei muito, de dor, de medo, de abandono. Eu chamava Daniel a todo instante, implorando que ele aparecesse e viesse me salvar. Não sei dizer por quanto tempo permaneci naquele estado, sendo devorada viva. Só o que posso afirmar é que me pareceu uma eternidade. Durante aquele processo, desejei morrer, mas sabia que isso era impossível, porque já estava morta. E a morte não era o fim dos sofrimentos. Ao contrário, com a morte eu conheci a verdadeira dor e comecei a me revoltar. Onde estava Daniel que não me respondia? Será que tinha conhecimento de meu estado e resolvera me abandonar? Será que vivia e estava feliz com minha morte, desfrutando de sua liberdade com Ana Célia? Desesperada ante essa possibilidade, eu chorava sem parar e o chamava com insistência, doida de vontade de encontrá-lo. O mais estranho era que eu, mesmo com todo aquele sofrimento, nem sequer me lembrava de que Deus existia. Eu nem mesmo o culpava pela minha dor, o que já seria um começo. Ao menos eu estava admitindo a sua existência
existência. Mas não, eu realmente não me lembrava de que existia alguém no mundo além de Daniel, e que este alguém era a imagem da perfeição e da bondade, e que bastava apenas um gesto meu, um simples e sincero gesto meu, para que ele viesse em meu socorro. Eu não estava interessado em Deus, só me interessava por Daniel. Mas Daniel era o único que não podia atender aos meus apelos. Os anos foram avançando sem que me desse conta disso. Eu havia me transformado num molambo, com aquela ferida em meu peito que não parava de sangrar, além da presença que eu sentia quando me masturbava. Ninguém nunca me visitou durante os anos em que permaneci naquele estado. Nem os espíritos mais atrasados, que costumam povoar o umbral, pareciam interessados em mim. Apenas as trevas e o frio eram companheiros da minha solidão. Até que comecei realmente a me cansar de tudo aquilo. Afinal, para que tanto sofrimento? Por que insistia em chamar Daniel, se estava claro que ele não podia ou não queria me atender? Eu olhava para o meu corpo e sentia pena de mim mesma. Meu corpo era, todo ele, uma imensa ferida, sujo, mal cheiroso, coberto de crostas e sangue. Era repugnante. Por que me suicidara? Não sabia que era errado? Não aprendera na igreja que era contra as leis de Deus? Em que me transformara e por quê? Teria valido a pena? Diante de tudo que me acontecera, comecei a pensar numa maneira de sair dali. Eu ia entrar ali por algum lugar. Então deveria haver alguma porta de saída, bastava encontrá-la. Mas já havia caminhado tanto e nunca avistara porta nenhuma. Pensei haver atingido o auge do desespero e da angústia. O que fazer? De repente, a imagem de Marcelo surgiu em minha mente, e eu quase o ouvi rezando por mim, e uma luz acendeu em meu coração. Desesperada, atirei-me ao chão e desabafei, implorando em meio ao pranto. Oh, meu Deus, eu imploro seu perdão. Sei que errei, mas estou arrependido e não suporto mais tamanho sofrimento. Por favor, ajude-me, ajude-me. Disse isso com tanta sinceridade e sentimento que logo tive uma sensação estranha, como se algum sopro de vida me enchesse de ânimo, aquecendo meu corpo e espalhando um pouco de luz naquela escuridão. Eu, até então, nunca pudera enxergar nada, nem paredes, nem portas, nem grades, nada. Só a escuridão e o vazio, apenas o chão parecia existir. Eu sabia que pisava em algo, e era sólido, frio e liso, feito uma lápide. Uma lápide? Estaria eu em uma espécie de tumba? Fixando bem o olhar, comecei a divisar uma silhueta ao meu redor, como se houvesse ali algum tipo de parede. Movi os braços para o lado, e eles bateram em algo sólido e frio. De repente, senti cheiro de terra molhada e estiquei a mão. Havia por entre aquelas estranhas paredes alguns buracos, onde o teto parecia ceder. E eu toquei em algo molhado, esfreguei os dedos e me certifiquei. Era terra. Mas como? Parecia estar confinada. Mas como podia ser? Fechei os olhos e tornei a pensar em Deus, implorando seu auxílio. Quando os abri novamente, eu me certifiquei. Estava deitado em meu túmulo. Estivera ali todo o tempo e nem me dera conta disso. Confusa, tornei a fechar os olhos, desesperada, e suspirei. E foi então que realmente adormeci.